Você provavelmente já viu essas especulações de como os humanos serão no futuro. Já que a gente usa tantas telas, como as telas de celular ou computador, os nossos olhos ficarão maiores. Agora que a gente tecla mais, os dedos ficarão maiores. A gente também deve perder o mindinho do pé, que a gente não usa para nada, e o dente do siso, que sempre nasce meio torto. Esses seriam os próximos passos da evolução humana se a gente continuar no ritmo de vida que levamos hoje em dia, de acordo com quem especula. Mas será que a gente está sujeito a esse tipo de processo natural, esse tipo de evolução? Afinal, a gente tem tanta tecnologia ao nosso redor que você também provavelmente já se perguntou isso, se a gente ainda evolui. Com os óculos para ajudar quem não enxerga bem sem eles, com veículos para ajudar a gente a ir para lá e para cá, com remédios para curar todo tipo de complicação, com roupas para o frio ou ar-condicionado para poder enfrentar o calor e todo tipo de comida disponível sem você nem precisar sair de casa. Será que não nos descolamos tanto da natureza, da realidade que os outros animais enfrentam, que não estamos mais evoluindo? Afinal, se a gente não depende mais das nossas habilidades físicas para sobreviver, será que a seleção natural não deixou de atuar nos humanos? E será que a gente não vai começar a criar outras necessidades, como as telas, que vão dominar a evolução dos humanos do futuro? Sob o risco de você fechar esse vídeo aqui, porque eu já estou dando a resposta de cara, não, a gente ainda evolui e a evolução não para e ela não vai na linha de olhos ou de dedos maiores. É só pensar no seu dedo mindinho do pé, por exemplo. Pode parecer que o mindinho do pé é uma parte inútil do nosso corpo que só serve para encontrar os móveis durante a noite. Eu, de verdade, quase perdi a unha do meu mindinho do pé direito recentemente depois de uma topada bem caprichada num puff no quarto. E confesso que eu faço parte do time fora mindinho. Mas os nossos mindinhos mostram algo muito mais interessante. A nossa cultura trouxe tantas mudanças que também começou a afetar o nosso corpo. A gente tem esse mindinho tosco no canto do pé porque a gente não anda mais descalço a vida inteira. Tanto que os nossos pés não têm o formato de um pé aberto, mas sim o formato do calçado, que é uma coisa bem recente na nossa história. O pé de alguém que nunca usou calçado ou que sempre andou descalço teria que ser assim, todo aberto, com os dedos para dar apoio, com o dedão fazendo força. Mas o nosso pé, que passa a vida inteira amarrado dentro de um calçado, acaba ficando assim, redondinho. Eu ainda vou fazer um vídeo inteiro falando de como os nossos pés são impressionantes, mas eu já adianto por aqui que são os nossos calçados que fizeram o nosso mindinho ficar meio inútil e virado para dentro, e não a evolução. Perder ou ganhar uma parte do corpo também é uma coisa muito rara na evolução, e apesar das topadas do nosso dedo, ou apesar da gente usar bem pouco o mindinho para se equilibrar com o pé dentro de um tênis preso, ter mindinho ou não muda as nossas chances de reprodução. Seria como a gente esperar que os Rottweilers nascessem sem cauda depois de passarem gerações com as pessoas cortando o rabo deles assim que eles nascem, enquanto ainda se praticava a caudectomia, esse procedimento cruel que tem que ser repetido a cada geração, porque mesmo não usando o rabo por gerações, a evolução não funciona tirando o que Rottweilers não usam. A evolução não é uma questão de a gente usar mais ou menos uma característica como o mindinho do pé. Nem é bem a sobrevivência do mais forte. Ela envolve muita sobrevivência, é claro, mas sobreviver não adianta nada para a evolução se você também não deixar descendentes. E esse é o grande ponto. Evolução é um processo que acontece conforme os organismos se reproduzem mais do que outros organismos e deixam mais descendentes. Evolução não é sobrevivência dos mais fortes, ela é a reprodução preferencial dos mais aptos. É a mudança que a gente vai vendo conforme uma característica se torna mais comum ou menos comum ao longo do tempo, ao longo de gerações. Então, a não ser que os olhos maiores ou os dedos mais longos aumentem a chance de você conseguir companhia e ter filhos, talvez dando alguma agilidade para usar o Tinder, por exemplo, imaginar que o que a gente usa mais hoje em dia é o que vai mudar nos humanos do futuro, é pensar em uso e desuso e não em como a evolução funciona. Em compensação, a nossa cultura realmente mudou, tanto a forma como a gente sobrevive, como a forma como a gente se reproduz. O que nós humanos temos de muito diferente dos outros organismos e que mudou muito a nossa relação com a evolução é a cultura. Foi ela quem tirou algumas pressões evolutivas e criou outras pressões novas. É só ver a diferença que a cultura fez na nossa expectativa de vida, que é uma medida de quantos anos você deve viver de acordo com o ano em que você nasceu. Pela maior parte da nossa história, a nossa expectativa de vida não foi de mais de 40 anos, até começar a subir e passar dos 60.
Mas não é como se todo mundo até 1900 morresse antes dos 50 anos. Se você passasse dos 30, por exemplo, tinha boas chances de chegar até os 60, já tem muito tempo. Mas essa medida é uma média do quanto as pessoas vivem, e que se manteve tão baixa por tanto tempo, não porque a gente não tinha mais velhos, mas porque os mais novos morriam muito cedo. Um dos maiores gargalos, na maioria dos animais, infelizmente, é a mortalidade infantil. E por uma boa parte da história humana, por volta de 1/3 das crianças não chegavam até os 5 anos de idade. Na Suécia, o país que tem os dados mais detalhados, antes de 1900, as mulheres tinham em média 4 filhos, e pelo menos um deles morria na infância, quando não 2. Hoje, são menos de 3 crianças em cada 1000 que morrem antes dos 5 anos por lá. E esse aumento da expectativa de vida e da sobrevivência de tantas crianças são frutos da nossa cultura. Nós temos saneamento básico, atendimento hospitalar, remédios, vacinas, nutrição. Tudo isso deixou muito mais gente sobreviver até a idade adulta e com isso também se reproduzir, graças ao que nós criamos ao nosso redor na nossa sociedade. Então, ao invés da gente evoluir, por exemplo, uma capacidade de digestão capaz de processar carne em grandes quantidades, ou grãos como feijão, ou raízes como a mandioca, nós desenvolvemos técnicas de preparo de comida que fazem a digestão fora do nosso corpo. Então, ao invés de desenvolver uma pelagem que deixa a gente conseguir conviver com o frio extremo, usando pelos como um urso polar faz, nós usamos ferramentas para tirar a pele do coitado do urso polar e usar aquilo de casaco. Ou seja, nós driblamos a seleção natural que atua em cima do nosso corpo com a capacidade de mudar o ambiente ao nosso redor e se livrando principalmente de doenças infecciosas, a gente está realmente tirando das nossas costas um dos fatores ambientais mais importantes na nossa evolução. Nós convivemos tanto com menos doenças que a nossa temperatura média do corpo parece estar caindo. Juro para vocês. Usando medidas de temperatura dos soldados do Exército dos Estados Unidos, pesquisadores viram que a temperatura média dessas pessoas caiu de uma média de 37 graus Celsius em 1860 para algo próximo de 36,5 em anos recentes. E uma das explicações que propuseram, já que a gente não sabe a causa real, é a de que os soldados do passado tinham muito mais inflamações e infecções e tinham muito mais febre constantemente. Mas ao mesmo tempo, a gente começou a criar outros fatores que mudam o nosso corpo. A nossa cultura é tão presente e mudou tanto o nosso ambiente que o ambiente e a cultura passaram a ser uma força evolutiva que também seleciona quem tem mais chances de sobreviver. Entre os ingleses, por exemplo, que vivem num dos países que mais estuda a genética dos seus cidadãos, tanto que eu falo direto por aqui, as pessoas com genes que dão propensão ao cigarro e ao vício no fumo estão diminuindo na população. É um sinal bem forte de que fumar mata mesmo. Outras diferenças que a gente encontra entre os povos e que estão marcando o nosso genoma e marcando nele a evolução humana recente são genes relacionados à nossa digestão do que a gente escolhe comer. Como, por exemplo, entre os povos que comem mais amido, como é o caso dos japoneses com arroz, as pessoas podem ter mais cópias do gene que faz a amilase, que é uma proteína que digere o amido na nossa boca. Algumas chegam a ter mais de 15 cópias, enquanto outras pessoas, como os inuits do Ártico, têm 2 cópias e olhe lá, porque a dieta deles é muito mais baseada em carne e gordura. Só onde se come amido todo dia há bastante tempo que quem digere ele melhor aproveitou mais a energia da comida e deixou mais descendentes. Sabe quem tem mais variabilidade nas cópias de amilase e pode digerir melhor o amido em algumas partes do mundo também? Os cães, que a gente alimentou com uma dieta parecida com a nossa e também passaram por esse processo evolutivo bem recentemente. Ou seja, não só a gente evolui de acordo com a nossa dieta, como a gente colocou os nossos companheiros nessa roda da evolução também. E tem vários outros genes nossos que mostram uma evolução recente que estão relacionados à dieta, desde digestão de gordura até a digestão dos açúcares que estão no leite. Mas, conforme todo mundo tem acesso à mesma cultura, como comida à vontade ou acesso às vacinas, essa seleção de quem vive mais até a idade adulta começa a se igualar. Eu posso não digerir o amido tão bem quanto você, mas se a bolacha já vem preparada e super processada, eu não preciso de muita digestão de qualquer forma.
o que quer dizer que as chances de sobrevivência das pessoas se igualam um pouco mais também. E aí a grande diferença da evolução sai da sobrevivência e fica mais por conta da reprodução das pessoas, de quantos descendentes nós deixamos. Alguém que depende de óculos, por exemplo, não está deixando de evoluir porque usa esse tipo de apoio. Inclusive, se esses óculos deixarem a pessoa mais atraente, isso pode ajudar ela a ter mais filhos e ele pode ajudar a pessoa a participar mais da evolução. Ou melhor, ele pode estar ajudando o grupo de humanos a evoluir de acordo com a cultura recente. E por mais que a maioria dos seres humanos hoje em dia sobrevivam sem precisar fazer força no dia a dia, a gente ainda tem filhos em quantidades muito diferentes entre as pessoas e até entre os povos do mundo. Sem anticoncepcionais, lá atrás, quando a gente não podia escolher quantos filhos tinha, a evolução selecionava quem tinha mais fertilidade tendo mais filhos. E tendo isso mais cedo, por exemplo. Até o século XIX, de acordo com o registro das mulheres de Île-aux-Coudres, no Canadá, a idade com que elas tinham os seus primeiros filhos caiu de 26 anos para 22 anos. Quem tinha o seu primeiro filho aos 22 anos tinha mais filhos ao longo do tempo e deixava mais descendentes. E entre os ingleses e vários outros povos estudados geneticamente, o que a gente viu é que os genes que controlam a altura das pessoas, o tamanho do quadril e o tamanho da cabeça das pessoas continuam mudando mesmo recentemente. A altura tem a ver com o tamanho das pessoas, inclusive desde bebês, e o tamanho da cabeça do bebê e da cintura da mãe ou do quadril da mãe na hora do parto são justamente as duas partes que mais têm que ser compatíveis para o parto dar certo. Só que agora a gente reverteu essa tendência evolutiva, pelo menos em alguns grupos. Não só porque as cesáreas se tornaram mais comuns e podem ter eliminado pelo menos parte de uma das maiores restrições evolutivas que o ser humano já teve, mas também porque graças aos anticoncepcionais, a capacidade de escolha que a nossa cultura trouxe, a gente tem cada vez menos filhos e cada vez mais tarde. Aqui no Brasil, ainda em 2003, menos de 1/5 dos brasileiros nascidos tinham mães com mais de 30 anos. Em 2019, as mulheres com mais de 30 já são mais de 1/3 das mães. E em regiões mais ricas, como o sul e o sudeste do país, essa diferença é ainda maior. E essa mudança tem deixado marcas não só na população, como também no nosso DNA. Porque os estudos genéticos também começaram a encontrar genes associados com fertilidade mais tardia nas mulheres, se tornando mais comuns. E isso muda não só a nossa evolução, como muda até a quantidade de erros que a gente começa a acumular no nosso DNA. Porque se pelo lado das mulheres o comportamento e a idade vão mudar as chances de delas terem filhos, pelo menos nas mulheres cis, pelo lado dos homens, isso muda quantas mudanças nós acumulamos nos nossos genes. Porque como a gente está tendo filhos mais tarde, os gametas masculinos têm mais tempo de acumular mutações antes de se encontrarem com os óvulos. No vídeo sobre como o câncer impede a gente de viver tanto, eu explico como cada vez que as nossas células se dividem, elas acumulam erros no DNA. No caso das mulheres, os óvulos já são formados quando elas ainda são um embrião lá no útero, desde antes do nascimento e ficam guardados nos ovários pela vida toda. Mas no meu caso, no caso dos homens, os nossos testículos produzem espermatozoides a vida toda. Então a gente passa a vida inteira acumulando mutações nas células que formam eles. A cada ano que a gente deixa para depois para ter um filho, os nossos espermatozoides acumulam pelo menos 2 novas mutações que vão ser passadas adiante se eles encontrarem um óvulo. Ou seja, mesmo que a gente tenha a cultura eliminando muitos dos fatores naturais que já fizeram a diferença nas chances de humanos sobreviverem, o nosso comportamento agora está mudando as nossas chances de deixar descendentes, que é o que a evolução seleciona. Temos o hábito, ou hábitos, como o cigarro, que diminui a chance da gente sobreviver. Temos também o poder aquisitivo, que cresce no mundo inteiro e diminui o interesse e a chance das pessoas terem filhos. E temos até mudanças de quando a gente tem filhos, que introduzem ainda mais variabilidade nos nossos genes para a evolução escolher. Evolução é um processo que não para, só não deve acabar com as chances de topar com o mindinho móvel. E a evolução acontece através das características que a gente passa para os nossos filhos pelo DNA. Por isso que o nosso DNA ainda guarda informações tanto sobre o nosso corpo quanto sobre os nossos pais, avós e bisavós. Então você pode aprender muito sobre você mesmo, sobre a sua família e sobre o que o seu DNA diz sobre você, e é isso que o teste Meu DNA Premium te ajuda a fazer. O Meu DNA Premium tem 2 testes genéticos combinados em um só. Tem o Meu DNA Origens e o Meu DNA Saúde.
Com o Meu DNA Origens, você pode aprender mais sobre a sua ancestralidade genética, ou seja, você vai saber de quais partes do mundo vieram os seus antepassados por até 8 gerações atrás, que é aí mais ou menos o equivalente aos tataravós dos seus bisavós. Já com o Meu DNA Saúde, você pode descobrir a sua predisposição a várias doenças genéticas, incluindo vários tipos de câncer que podem ser prevenidos se forem descobertos e acompanhados de forma médica de forma precoce. Os resultados vão dar informações técnicas que você deve levar para a sua médica ou para o seu médico de confiança para poder ter um acompanhamento personalizado. E se você comprar o Meu DNA Premium, até o dia 31 vai ter R$400 de desconto. Para aproveitar essa promoção e conhecer mais sobre o teste, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo ou no comentário pinado. E se você ficou até aqui no finalzinho do vídeo, vale lembrar que você vai gostar dos outros vídeos que a gente faz, então assina o canal para ter mais vídeos sobre como a gente funciona.